Bom dia, irmãos. É um privilégio poder estar fazendo parte deste momento e deste tempo também, né? Que Deus tem nos proporcionado, Deus tem nos abençoado. Eu ouvia o Homes falar sobre louvor, adoração. Eu achei interessante que ele disse que ministro de louvor não gosta de ler a Bíblia. Mas é interessante que eu acho que eu cheguei a uma conclusão de que pastor não gosta de orar. Eu já estou no ministério há 24 anos, fui missionário durante um bom tempo, e nesse tempo todo eu percebi que os pastores gostam de visitar, gostam de estudar, mas poucos gostam de orar. E eu me lembro, quando eu cresci na Presbiteriana Independente, quando eu tinha lá os meus 14 anos, foi um pastor na minha igreja, e ele contou uma história de um pastor, uma história verídica de um pastor que estava sendo contratado pela igreja. E esse pastor, na conversa de contratação, eles perguntaram para ele assim, né? Pastor, como que é a sua vida de oração? Tal? Olha, eu costumo orar no meu caminho de casa para a igreja. Então, quando eu vou para o culto assim, eu costumo orar, vou caminhando e tal. E eles descobriram que ele morava umas 2, 3 quadras da igreja. Aí as pessoas elas tomaram uma decisão, né? Os presbíteros da igreja tomaram uma decisão de contratar o pastor, mas alugar uma casa para ele do outro lado da cidade, né? Para que ele pudesse orar mais para chegar em casa. É interessante que eu tinha 14 anos de idade e essa história ficou muito gravada na minha mente. E eu cresci com essa ideia de que pastor não gostava de orar. Quando eu fui para missões, essa ideia se tornou uma constatação, até um dia que esse dia transformou a minha vida de oração. Eu devia ter uns 20 anos de idade mais ou menos, e nós fomos num congresso em Tubarão, Santa Catarina, e quem ia ministrar neste congresso era Russell Shedd. Acho que a maioria daqui conhece Russell Shedd. E a gente estava lá conversando e tal, quando de repente algumas pessoas começam um burburinho, né? Começam a conversar, você viu Russell Shedd, você viu? E aí a gente chegou nos nossos ouvidos, né? A gente dormia tarde porque ficava conversando, aí acordava mais tarde também, e dentro dessa conversa, algumas pessoas falando assim, olha, o Russell Shedd, 4h30, 5 horas da manhã, a luz do seu quarto estava acesa. Porque ele, todos os dias da conferência, e ele depois compartilhou que isso era uma rotina na vida dele, acordava todos os dias bem cedo para orar, ele passava 2, 3 ou até mais horas orando. E aquilo realmente falou muito ao meu coração. E eu comecei a vigiar principalmente a questão da vida de oração e desejei sempre levar muito isso a sério dentro do meu ministério. E aí nós chegamos num outro problema, porque como o Homes compartilhou, né, eu também já passei por tudo quanto é tipo de igreja dentro da mesma igreja, né? Na igreja que eu fazia parte, a gente participou de todos esses movimentos e eu como líder ia em todos eles. E aí se falava muito em avivamento. Se falava em avivamento e era bem isso que o Homes ministrou, um avivamento que era totalmente emocional, absolutamente nada de espiritual. E aí o que aconteceu? Quando nós começamos a comunidade, parece que avivamento se tornou uma palavra proibida. A gente tinha calafrios no sentido negativo da palavra quando se tratava de avivamento. Até que uns 4, 5 anos atrás, não que eu não acreditasse em avivamento, mas era muito difícil de lidar com isso depois de tudo que a gente passou em avivamentos que eram apenas superficiais. Até que eu, num congresso fiel, me deparei com esse livro, do Martyn Lloyd-Jones, que a primeira edição brasileira, ela até que é bem recente, mas é um livro bastante antigo que fala sobre avivamento. E realmente esse livro me impactou e me fez voltar a buscar avivamento. Não da forma como eu entendia, mas da forma como a Bíblia nos ensina
o que é avivamento. E num dos capítulos do livro, ele vai tratar de um texto que está lá em Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 17. É um pouco extenso, mas eu gostaria de ler com vocês. Prometo não demorar muito para a gente poder ter um tempo maior de debate depois. Mas Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 17, diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda. Fora do acampamento, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permita saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Pois bem, nós sabemos que o povo aqui está buscando uma orientação do Senhor. No capítulo 32, temos aquela história do bezerro de ouro, e Deus havia dito que não mais acompanharia o povo, e Moisés ficou desesperado com essa declaração. O povo, eles ficaram apreensivos com essa declaração de que Deus não acompanharia mais o povo. Vocês imaginam, Deus acompanhava o povo desde a saída do Egito, a coluna de fogo, a nuvem, a proteção divina, e de repente, eles estavam correndo o risco de não terem mais a companhia de Deus, a presença de Deus. Então, eles estavam buscando de Deus uma orientação, eles estavam buscando de Deus uma instrução para seguir adiante. E nesse contexto, eles buscam a Deus através da oração. Eles buscam uma resposta, ou Moisés busca uma resposta através da oração. Mas antes, é interessante notar que Moisés monta uma tenda fora do acampamento e chama aquele lugar tenda do encontro. E nós percebemos aqui a iniciativa. Talvez o primeiro grande passo de Moisés e do povo para sair daquela situação constrangedora que eles estavam vivendo com Deus era a iniciativa de um só homem, a decisão de Moisés de fazer uma escolha, de montar uma tenda onde eles pudessem buscar a Deus. Quando nós falamos de avivamento, e nós esperamos e desejamos, e temos que desejar um avivamento, e hoje nós sabemos que o avivamento fala de uma transformação interior, fala de arrependimento, fala de uma volta para a palavra, para a verdade do Evangelho, e não para um contexto emocional. Mas o que nós podemos perceber nessa passagem é que Moisés é o homem que toma a iniciativa. E uma coisa que nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, pastores que aqui estamos, é que alguém tem que tomar a iniciativa. E talvez Deus tenha nos chamado, pastores, para tomarmos a iniciativa de buscarmos a Ele em oração. E nós vamos perceber que quando nós fazemos isso, isso começa a chamar atenção.
E talvez o que nós temos visto é exatamente isso. À medida que estamos buscando a Deus em oração, outras pessoas estão vendo. Elas estão vendo que talvez o avivamento não seja aquilo que elas pensaram a vida inteira, mas é uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas tudo isso Moisés vai fazer independente do povo. Ele não estava contando com a participação do povo. Ele não estava contando que ele começando a orar, toda a multidão se reuniria a ele. Mas ele estava disposto a começar. E quando eu falei no começo, que pastor parece que não gosta de orar, quando nós, pastores, nos dispomos a orar, a igreja percebe. A igreja, ela tem essa percepção e ela começa a enxergar a necessidade de uma vida de oração. Agora, como que a igreja vai sentir a necessidade de orar se ela não identifica no seu líder um homem que ora, um homem que busca a Deus? Eu estava lendo um artigo também do Martin Lloyd Jones, e ele estava falando acerca de John Wesley. E John Wesley, ele falava que um homem que não orasse 2 ou 3 horas por dia não estava nem na conta mínima dele, porque ele entendia que as coisas aconteceriam por meio da oração. E como bem disse o meu irmão aqui, não é para que nós mudemos o coração de Deus, é que quanto mais nós oramos, mais Deus muda o nosso coração. E era isso que estava acontecendo. O próprio apóstolo Paulo, ele identifica isso e vai falar isso. Olha, foi com fraqueza, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz que foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês, e a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração de espírito e poder. Então, o apóstolo Paulo também entendia a necessidade de buscar a Deus, para que ele pudesse manifestar o poder de Deus através da sua vida e da sua intimidade no seu relacionamento com Ele, reconhecendo sim a sua fraqueza, reconhecendo sim a sua limitação, mas fazendo diferença através da sua vida e da sua busca. Mas voltando para o texto, nós observamos algumas ações aqui. A primeira delas é a consagração. Moisés, ele costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ou seja, ele sabia que o acampamento estava contaminado pelo pecado. O acampamento havia sido palco de um dos maiores pecados do povo de Israel. E agora ele precisava fazer algo diferente. E o que Moisés estava passando para o povo é o seguinte: nós precisamos fazer isso, à maneira de Deus. Nós devemos sair do meio da impureza e dessa atmosfera pecaminosa. Nós precisamos nos consagrar. O que Moisés estava mostrando para o povo era um chamado à consagração. Fora do acampamento tem essa simbologia. E é interessante que Jesus, quando vai falar para os seus discípulos acerca da oração, ele diz: entra no teu quarto, tranca a porta e ora em secreto. Obviamente, Jesus não estava falando de um lugar físico, ele não estava preocupado apenas com o ambiente dentro de uma casa, mas ele estava pensando na consagração, em você estar separado, em você não se contaminar, para que você pudesse entrar na presença de Deus com mais intimidade, com mais intensidade, com mais consagração. Essa consagração nós percebemos que começou a surtir efeito, porque o povo, vendo Moisés buscar a Deus, eles começaram a olhar com interesse. No versículo 8, nós lemos: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-os, até que ele entrasse na tenda. E se você ver a história da igreja, a história dos heróis da fé, você vai perceber que sempre tem um período de consagração. Pessoas que se separam, pessoas que buscam a presença de Deus,
pessoas que sabem da contaminação que existe no mundo e estão buscando algo diferente. A recompensa dessa consagração está lá no versículo 11, e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. É interessante que na vida de oração, a consagração ela é fundamental, porque eu percebi, voltando um pouco na minha história, né? Depois que eu fui impactado com esse testemunho do Russell Shedd, aí eu queria gastar tempo orando. Teve épocas na minha vida que eu ficava horas orando. E aí um dia Deus falou muito claro comigo, falou assim, olha, a gente não está tendo problema com o tempo, mas com a motivação. Porque eu gastava tempo demais orando por coisas relacionadas a mim, coisas que eram do meu interesse, daquilo que eu achava que era importante para mim, para o meu ministério, para as coisas que eu queria, quando na verdade a consagração nos leva a buscar a vontade de Deus, o propósito de Deus, a direção de Deus. Note que Moisés, durante todo o tempo, ele queria uma única coisa, que Deus estivesse com eles. Ele não pediu nada pessoal, ele não estava brigando por coisas relacionadas ao seu ministério, ou ao povo, mas sim a presença de Deus na vida dele e em meio a todo o povo. Então, nós nos lembramos das palavras de Jeremias, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que Moisés estava desejando era a presença de Deus, mas ele sabia que para a presença de Deus voltar, precisaria haver consagração, porque o povo havia se contaminado. Mas ele continua. Nós vemos também a ousadia de Moisés. E eu digo uma coisa, meu irmão e minha irmã, pastor, pastora, que nós só temos ousadia quando somos consagrados. Olha só, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Moisés só pôde ter essa ousadia porque ele se consagrou a Deus. E é interessante que, me lembrando, de como nós orávamos com ousadia, era uma coisa completamente absurda, e nós não nos dávamos conta de que essa ousadia que nós tínhamos era uma perfeita idiotice. A gente ficava exigindo de Deus, não sei quantos aqui viveram esse tempo, ou passaram por essa situação, mas quantas orações eu ouvi de pessoas exigindo de Deus que fizesse determinadas coisas pessoais para ele e dizia que isso era ousadia. Isso não tem nada a ver com ousadia, não tem absolutamente nada a ver. E é interessante que Moisés coloca a sua vida em xeque, o seu relacionamento com Deus, porque ele diz assim, se me vês com agrado, então revela-me os teus propósitos. Quem de nós teríamos coragem de fazer essa oração, Se a gente fica com medo da primeira parte, Se me vês com agrado, não, Senhor, é melhor eu pular essa parte. Mas é interessante que Moisés queria um conhecimento pessoal de Deus. A ousadia de Moisés não era uma ousadia para ter uma igreja enorme, para ter muitos membros, para ter uma arrecadação power, A ousadia de Moisés não tinha uma conotação pessoal. A ousadia de Moisés tinha uma única conotação. Ele queria conhecer a Deus. Se tem um motivo pelo qual devemos ser ousados, é uma ousadia para conhecer a Deus, para saber quem Ele é, para saber como Ele age nas nossas vidas. Moisés, ele queria saber, sem sombras de dúvidas, que Deus realmente o amava. Olha que coisa, Hoje, as pessoas, elas acham que são tremendamente amadas por Deus. Eu me lembro de algumas profetadas, Eu sabia que a pessoa estava fazendo coisas terríveis, abomináveis, mais ou menos como o Holmes contou aí, e aí vinha um profeta e dizia, Deus tem se agradado de você,
Deus tem amado você, Deus tem cuidado de você, Deus tem, sabe o seu sofrimento, mas Ele vai te abençoar. E a pessoa tinha um ego massageado, achava que estava super bem com Deus, quando na verdade, provavelmente nem convertida essa pessoa era. Então, Moisés queria saber se Deus realmente o amava. Moisés, neste momento, estava pedindo uma garantia absoluta de que Deus iria com eles ao marcharem em direção a Canaã. Tudo que Moisés ousou pedir: Deus, nós não iremos se o Senhor não for conosco. Não adianta, eu preciso saber que o Senhor nos ama, eu preciso saber que nós estamos debaixo da graça do Senhor, eu preciso saber se o Senhor vai estar conosco. E era essa a garantia que Moisés precisava. Na verdade, a mesma garantia que Jesus deu aos seus discípulos. Eu acho a história dos discípulos uma história fascinante, porque antes da ascensão, antes da ressurreição de Jesus, eles estavam perdidos, eles estavam disputando o lugar à direita e à esquerda de Jesus, eles estavam preocupados como que iam morrer, se o outro ia morrer como um, e de repente, depois que Jesus ressuscita e antes de ser assunto aos céus, Ele vai dizer: estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Essa garantia que os discípulos estavam tendo, Moisés estava brigando na tenda da consagração com Deus para ter. Meu irmão, um avivamento só vem quando Deus está à frente. E um avivamento só vem quando nós compreendemos que a transformação não é externa, mas é interna. E é essa busca que Moisés queria. Porque o povo, e a gente percebe isso no bezerro de ouro, né? Arão, que era um homem esclarecido, ele permite que o povo faça o bezerro, mas dá uma orientação muito clara: amanhã será culto ao Senhor. Parece mais ou menos o que acontece hoje em dia, né? A gente faz um monte de coisa errada, mas amanhã tem culto, então eu preciso me consagrar, porque amanhã Deus vai derramar, e a gente fica vivendo assim. Mas Moisés sabia que ele precisava da presença de Deus, e ele ousou pedir. O autor de Hebreus nos fala da importância de entrarmos com essa confiança na presença dele. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, nós precisamos sim entrar com ousadia na presença de Deus, com coragem, mas sabendo que temos que estar em afinidade com Ele. E esse é o terceiro aspecto dessa conversa ou dessa oração de Moisés, que é a cumplicidade. Note o versículo 16 de Êxodo 33. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Ou seja, sozinhos, Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Sozinhos nós não vamos conseguir nada. Se o Senhor não for conosco, estaremos enrascados. Se o Senhor não for conosco, o que é que os povos da terra dirão? Se o Senhor não for conosco, como que nós nos apresentaremos diante dos nossos inimigos ou daqueles que nós teremos, das terras que nós teremos que conquistar? Se Deus não estiver com a igreja estará completamente perdida. E como Holmes bem disse,
Quantas igrejas, eu achei, de verdade, que por volta do ano de 97, eu não lembro, não sei, perdão, quantos aqui já eram líderes ou pastores no ano de 97 em Londrina, mas eu me lembro que nessa época se falou muito em avivamento em Londrina, que estava vindo um avivamento e teve várias conferências, possivelmente você deve ter participado de muitas dessas, e eu acreditei que realmente aquilo era avivamento, por um pouco tempo, porque é impressionante quando você está no meio disso, mas você começa a buscar direção de Deus e questionar essas coisas e buscar a presença de Deus, você percebe que tem tudo ali, menos Deus. Tem tudo, menos a presença de Deus. Foi chocante para mim descobrir isso. Foi um trauma. Eu acreditava piamente que Deus estava presente em tudo aquilo que eu estava vendo. Mas foi chocante quando eu descobri que nada daquilo tinha a presença de Deus. Pois bem, Moisés sabia que eles poderiam até avançar um pouco, mas não teriam sucesso se Deus não estivesse com eles. Então, nós precisamos dessa cumplicidade. Nós precisamos dessa cumplicidade que vem por meio da consagração. Nós precisamos dessa cumplicidade que vem por meio dessa ousadia, e ousadia que só os filhos podem ter. Só quem realmente conhece a Deus pode ter. E nós percebemos isso no livro de Atos, quando em Atos capítulo 4, versículo 29 a 31, diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha só o que é ser cheio do Espírito Santo. É ousadia para pregar a palavra, é ousadia para anunciar o reino de Deus, e ousadia num contexto bem diferente de hoje, um contexto onde a ousadia custava a vida. E hoje, meus irmãos, a ousadia não tem levado, a ousadia da igreja hoje não tem levado a uma pregação genuína da palavra de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que nós somos igreja, e nós temos que receber essa graça de Deus para, com ousadia, pregarmos a palavra. Porque, meu irmão e minha irmã, o avivamento vem pela pregação da palavra de Deus, pela proclamação do evangelho verdadeiro. Nós temos, como o nosso irmão comentou, fazemos um trabalho no sertão da Paraíba, com algumas igrejas, uma denominação, e nós temos percebido, temos ministrado muito eles têm feito bastante trabalhos sociais, mas eu percebo que o que tem transformado aquela região é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque não há avivamento onde não exista o conhecimento profundo da palavra de Deus. Moisés conhecia Deus e ele sabia que ele precisava da presença, ele precisava da cumplicidade de Deus para poder avançar. Nós precisamos saber de uma coisa: homens podem pregar, homens podem dirigir cultos, homens podem até conseguir convertidos, homens podem acrescentar à igreja, contudo, homens jamais podem fazer o que só Deus faz. E cabe a nós buscarmos a presença de Deus como Moisés. Foi por isso que Moisés orou, porque ele sabia que se o favor de Deus não estivesse com eles, e se essa cumplicidade não existisse, nada poderia ser feito. E por fim, o Senhor diz a Moisés: farei o que me pede,
porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Se tem um objetivo que nós, pastores, temos que ter, é ouvir isso de Deus. Se tem um alvo ministerial nosso, não é igreja cheia, não são milhares de convertidos, isso é consequência, mas é uma consequência que para nós de verdade não pode importar tanto. O que realmente tem que importar é exatamente isso que Deus falou para Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. Mas com um detalhe muito claro: o que Moisés pediu é o que Deus queria desde o início. Ele estava em afinidade com Deus. Não é que nós vamos sair pedindo qualquer coisa e a interpretação errada do texto. Não, olha, Deus tem se agradado de mim, então eu posso pedir qualquer coisa e Ele vai fazer. Claro que não, porque se Ele tem se agradado de mim é porque eu estou em afinidade com Ele, e obviamente tudo que eu vou pedir é de acordo com o que Ele quer e com a vontade dEle. Então, a verdade é clara: quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu vou fazer o que Ele quer, e obviamente Ele vai fazer o que nós pedimos, porque Ele tem se agradado de nós. Por isso, meu irmão, tudo começa com a consagração. Tudo começa em entrar na tenda da consagração e orar, dobrar os nossos joelhos e orarmos. Que nós não sejamos como o pastor da minha história inicial, que precisa morar do outro lado da cidade para poder ir caminhando até a igreja e ter um tempo de oração, mas que nós possamos fazer com que o nosso tempo de oração seja algo extremamente precioso, para que a partir daí nós possamos ver realmente Deus agindo no meio da igreja. Dessa forma, nós vamos sim ver um avivamento segundo os moldes da palavra de Deus, segundo o propósito e o princípio de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. E quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, nessa jornada. Nos ajude nessa caminhada, Pai. E que nós possamos compreender, ó Deus, qual é a Tua santa, bendita e perfeita vontade para as nossas vidas. E que o Senhor nos desperte, Deus, para orarmos, para buscarmos a Tua face, para estarmos, ó Deus, continuamente na Tua presença. E que o Senhor nos ajude nessa jornada, porque precisamos do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.